Aula 1. Paixões partilhadas. Bom dia, Ana. Estava a perguntar-me, tem algum passatempo ou interesse pelo qual seja realmente apaixonado? Oh, essa é uma ótima pergunta, John. Na verdade, sou bastante apaixonado por algumas coisas. Por um lado, adoro pintar. É uma saída criativa maravilhosa para mim. Oh, uau, isso é incrível! Sempre admirei pessoas com um talento artístico como a pintura. Deve ser tão gratificante criar belas obras de arte. É mesmo. Há algo tão calmante e gratificante em perder-me num quadro. E tu? Tem algum passatempo pelo qual é apaixonado? Definitivamente. Sou um grande fã de caminhadas. Não há nada que eu goste mais do que sair na natureza e explorar o ar livre. Isso é maravilhoso, John. Caminhadas são uma maneira maravilhosa de nos conectarmos com o mundo natural que nos rodeia. Consigo perceber porque é que estavas tão apaixonado por isso. Absolutamente. Há algo tão pacífico e rejuvenescedor em estar rodeado pela beleza da natureza. Já alguma vez experimentou caminhadas? Sabes, não, mas sempre quis. Parece uma forma tão adorável de passar o tempo. Talvez possam levar-me a uma caminhada algum dia e mostrar-me as cordas. Adoraria isso. Ana, terei todo o prazer em apresentar-vos as alegrias das caminhadas. Poderíamos planear uma boa viagem de um dia nos trilhos. Isso soa fantástico. Já estou ansioso por isso. E talvez depois possamos almoçar e podes contar-me mais sobre o teu amor pelo ar livre. Parece um plano. Vou ter a certeza de embalar todos os elementos essenciais: sapatos resistentes, água, lanches saudáveis, as obras. Não posso deixá-lo lá fora despreparado, sabe? És tão atencioso, John. Agradeço muito que dedique um tempo a partilhar a sua paixão comigo. Vai ser uma aventura tão divertida. Absolutamente. Estou entusiasmado por partilhar um dos meus passatempos favoritos com alguém que está igualmente entusiasmado com isso. Este vai ser um grande dia. Mal posso esperar. Muito bem, vamos começar a planear os detalhes. Estou pronto quando estás, John. Liderar o caminho na nossa expedição de caminhadas. Entendes, Ana? Isto vai ser o início de um novo e belo passatempo para ti. Eu sei disso. Estou tão feliz por podermos partilhar isto juntos. Eu também, John. Isto vai ser maravilhoso. Ok, vamos começar o planeamento. Estou pronto para a minha primeira caminhada com um guia especializado. Maravilhoso! Muito bem, vamos fazê-lo. Vai ser uma experiência inesquecível. Só sei disso. Aula 2. Acessórios com estilo. Olá, Ana. Queria perguntar-te uma coisa. O que acha do papel dos acessórios na moda? Oh, estou tão feliz que tenha trazido isso à tona, John. Sou muito apaixonado por acessórios e como eles podem levar um outfit para o próximo nível. Achei que teriam boas ideias sobre isso. Os acessórios parecem sempre ser o toque final que realmente une um look. Absolutamente. Os acessórios certos podem transformar completamente uma roupa simples em algo muito mais estiloso e personalizado. Definitivamente. Fico sempre espantado com a forma como alguns acessórios bem escolhidos podem fazer tanta diferença.
É como se tivessem esse poder mágico. Exatamente. Coisas como lenços, joias, bolsas, até mesmo par de sapatos certo, podem elevar totalmente um conjunto. Não podia estar mais de acordo. Acho que muitas pessoas subestimam o quão impactantes os acessórios podem ser. Não são apenas uma reflexão tardia. Eu sei. Os acessórios são uma parte tão importante de qualquer roupa. Permitem-lhe expressar realmente o seu estilo pessoal e talento. Absolutamente. É incrível como algo tão simples como um colar de declaração ou um par de brincos ousados pode mudar completamente a vibração. Totalmente. E a melhor parte é que os acessórios são muitas vezes mais acessíveis do que comprar uma roupa totalmente nova. São uma maneira fácil de atualizar o seu visual. Isso é um bom ponto. Os acessórios dão-lhe tanta versatilidade sem quebrar muito. Pode realmente maximizar o seu guarda-roupa. Exatamente. Pode pegar uma peça básica como uma camiseta branca ou um par de jeans e transformá-la completamente com os acessórios certos. Adoro essa ideia. É tudo uma questão de usar esses pequenos retoques finais para dar o seu toque único às coisas. Definitivamente. Os acessórios são como a cereja no topo. Eles realmente deixam o seu estilo pessoal brilhar. Bem dito, Ana. Sinto que tenho uma nova apreciação pelo poder dos acessórios depois desta conversa. Estou tão contente, John. Os acessórios são a minha paixão e adoro poder partilhar esse entusiasmo com os outros. Moda tem tudo a ver com autoexpressão. Absolutamente. E você definitivamente me inspirou a ser mais intencional sobre os acessórios que escolho. Vai fazer com que se vestir seja muito mais divertido. Estou muito feliz em ouvir isso, John. Os acessórios são uma verdadeira forma de arte, e mal posso esperar para ver como colocamos a tua própria opinião sobre isso. Bem, és o especialista, por isso irei pedir-te conselhos. Isto vai ser uma aventura, isso é certo. Mal posso esperar. Muito bem, vamos começar a planear umas roupas pesadas com acessórios matadoras. Isto vai ser fantástico, John. Podes apostar. Ok, acerte-me com as tuas melhores dicas de acessórios. Sou todo ouvido. Lição 3. Celebrando o sucesso da equipa. Ei Ana, queria falar contigo sobre uma coisa em que estive a pensar no trabalho. O que acha de celebrar mais as conquistas da equipa? Sabe, é uma ótima ideia, John. Acho que reconhecer e celebrar os sucessos da equipa pode ser tão motivador. Definitivamente. Sinto que às vezes ficamos tão envolvidos na rotina do dia a dia que esquecemos de dar um passo atrás e apreciar as vitórias. Absolutamente. É fácil simplesmente passar para o próximo desafio sem reconhecer adequadamente o trabalho árduo que foi feito em realizações anteriores. Exatamente. E acho que celebrar essas vitórias, não importa quão grandes ou pequenas, pode realmente ajudar a aumentar o moral e manter a equipa energizada. Não podia estar mais de acordo. É uma parte tão importante da promoção de um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. Exatamente. Quando a equipa vê que os seus esforços estão a ser apreciados, pode inspirá-los a continuar a pressionar e a fazer o seu melhor. Definitivamente.
Um pouco de reconhecimento pode ajudar muito a manter as pessoas envolvidas e motivadas. Faz com que se sintam valorizados. Absolutamente. E acho que seria uma ótima maneira de reunir toda a equipa, sabe? Envolva todos na celebração. É uma ideia fantástica, John. As atividades de team building em torno da celebração dos sucessos podem ser muito divertidas e realmente fortalecer esses laços. Definitivamente. Talvez pudéssemos até ser um pouco criativos com isso. Encontrar algumas maneiras únicas de reconhecer a equipa. Oh, adoro isso! Podíamos fazer algo como uma cerimónia de entrega de prémios ou um passeio especial da equipa. Faça com que as pessoas se entusiasmem com isso. Exatamente. Pequenas coisas assim podem fazer uma grande diferença. Mostra que estás a pensar e esforçar-te em honrar o trabalho deles. Absolutamente. Quanto mais pessoal e atencioso, melhor. Faz com que a celebração se sinta muito mais significativa. Não podia estar mais de acordo. Muito bem, vamos começar a debater algumas ideias. Estou entusiasmado por fazer isto funcionar e aumentar o moral da equipa. Eu também, John. Isto vai ser fantástico. Já consigo sentir a energia e a excitação a construir. Vamos fazer isto. Maravilhoso! Ok, vamos fazer fluir a criatividade. Tenho a sensação de que esta será uma iniciativa fantástica. Estou contigo, John. Isto vai ser uma verdadeira virada de jogo. Mal posso esperar para ver como a equipa responde a isso. Absolutamente. Muito bem, vamos começar. Isto vai ser o início de algo verdadeiramente especial. Só sei disso. Aula 4. Pequenos almoços energizantes. Ei, Ana, posso perguntar-te uma coisa? Notou alguma diferença nos seus níveis de energia com base no que come no pequeno almoço? Essa é uma ótima pergunta, John. Sabe, tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Acho que quando tomo um pequeno almoço maior e mais substancial, costumo sentir-me muito mais energizado ao longo do dia. Estou feliz que tenha notado isso também. Tenho tentado estar mais atento às minhas escolhas de pequeno almoço por essa mesma razão. Absolutamente. Faz uma diferença tão grande, não é? Um pequeno almoço maior com coisas como grãos integrais, proteínas e gorduras saudáveis parece dar-me um impulso extra. Definitivamente. Descobri que se tiver algo pequeno como um pedaço de torrada ou uma barra de granola, acabo por arrastar a meio da manhã. Mas uma refeição mais calorosa realmente me dá força. Exatamente. Há algo em começar o dia com um pequeno almoço mais cheio e rico em nutrientes que apenas o prepara para o sucesso. É como combustível para o corpo e a mente. Não podia estar mais de acordo. Tem alguma opção de pequeno almoço que acha particularmente energizante? Oh, ótima pergunta! Adoro coisas como aveia com nozes e bagas, ou uma omelete cheia de vegetais. Estes tendem a manter-me forte. Esses são deliciosos e super satisfatórios. Tenho tentado incorporar mais proteína no meu pequeno almoço, como ovos ou iogurte grego. É uma ideia fantástica, John. A proteína é tão fundamental para a energia sustentada e o foco. Aposto que sente uma diferença real nos dias em que tem isso em relação a algo mais leve. Absolutamente.
É incrível como apenas alguns ajustes simples no meu pequeno almoço podem fazer-me sentir muito mais alerta e produtivo ao longo do dia. Definitivamente. É incrível o impacto que a nossa refeição matinal pode ter. Fico feliz por estarmos na mesma página sobre a importância de um pequeno almoço saudável. Eu também. Muito bem. Vou ter de experimentar algumas das tuas opções favoritas de pequeno almoço. É hora de mudar as coisas e ver se consigo aumentar ainda mais a minha energia. Acho que vão notar uma diferença, John. Deixe-me saber o que acha assim que experimentar alguns desses pequenos almoços. Vai fazer. Muito bem. Estou entusiasmado por pôr isto em prática. Obrigado pelas ótimas dicas, Ana. Aqui estão as manhãs mais energizantes que se avizinham. Absolutamente. Estou feliz por poder partilhar o que funcionou para mim. Felicitações para alimentar os nossos dias da maneira certa. Isto vai ser fantástico. Podes apostar. Muito bem. Vou planear o meu próximo pequeno almoço sobrecarregado. Falo consigo em breve, Ana. Lição 5. Cruzando a pradaria cheia de bisões. Uau, Ana, nunca vais acreditar no que acabei de ler neste velho livro de história que encontrei. Já ouviu falar das grandes manadas de bisões que costumavam perambular pelas pradarias? Não, não posso dizer que sim, John. Mas isso soa absolutamente fascinante. Conte-me mais sobre estas enormes manadas de bisões. Bem, aparentemente no passado, as pradarias eram lar dessas enormes manadas migratórias de bisões, às vezes chegando a milhões. Milhões. Isso é simplesmente incrível. Não consigo imaginar como deve ter sido ver uma manada desse tamanho a vagar pelas planícies abertas. Eu sei, certo. O livro diz que era realmente um espetáculo de se ver, mas também apresentou um grande desafio para os primeiros pioneiros e viajantes. Oh, como é que assim? Acho que ter milhões de bisontes enormes a passear por aí não foi propriamente uma viagem fácil pelo país. Exatamente. O livro diz que era incrivelmente difícil atravessar a pradaria às vezes, porque estas enormes manadas bloqueavam o caminho. Uau, só consigo imaginar. Deve ter sido como tentar atravessar um mar de animais desgrenhados e desgrenhados. Isso seria aterrorizante. Absolutamente. Os pioneiros teriam de esperar pacientemente que o rebanho passasse ou encontrar formas criativas de contorná-los. Imaginem tentar guiar uma carroça através disso. Meu Deus, isso soa como uma grande provação. Tenho a certeza de que foi preciso muita paciência e desenvoltura para navegar naquelas pradarias cheias de bisões. Tens razão. De acordo com o livro, os rebanhos eram tão grandes que às vezes podiam levar horas ou até dias a passar. Incrível! É incrível pensar como a paisagem e a vida selvagem eram tão dramaticamente diferentes naquela altura. Devem ter sido tempos loucos. Sem brincadeiras. Estou muito fascinado por este vislumbre do passado. Faz com que aprecie o quanto o mundo mudou. Definitivamente. É humilhante perceber quão drasticamente o ambiente e o ecossistema se transformaram ao longo dos séculos. Aquelas enormes manadas de bisões já desapareceram há muito tempo. Sim, é bastante notável. Estou quase triste por nunca ter visto aquelas criaturas majestosas a vagar livremente pelas planícies abertas. Sei o que quer dizer. Deve ter sido uma visão inspiradora. Embora eu suponha que deveríamos estar gratos por as pradarias serem um pouco mais navegáveis nos dias de hoje.
Ah, isso é muito verdade. Vou levar alguns veados ou coiotes a ter de atravessar um rio de bisão qualquer dia. Mas ainda é fascinante aprender sobre isso. Absolutamente. Esta foi uma conversa muito interessante, John. Obrigado por partilhar comigo esta pequena fatia da história. Coloca realmente as coisas em perspectiva. É um prazer, Ana. Estou feliz por poder apresentar-vos aos poderosos rebanhos de bisões do passado. Aprender sobre o mundo natural é uma das minhas coisas favoritas. Bem, certamente despertou a minha curiosidade. Vou ter de ver se consigo encontrar o livro que mencionou. Este é o tipo de informação histórica que adoro aprender. Ótimo! Estou feliz por ter despertado o seu interesse. Deixe-me saber se deparar com outros fatos fascinantes sobre essas manadas de bisões. Adoraria ouvir mais. Será o que vai fazer, John? Muito bem, vou fazer algumas pesquisas. Esta foi uma conversa maravilhosamente informativa. Mal posso esperar para mergulhar mais fundo na história das pradarias. Parece bom, Ana. Aproveite a sua pesquisa. Tenho a certeza que vais descobrir todo o tipo de detalhes surpreendentes sobre essas incríveis manadas de bisões. Aula 6. Compras em família. Ei, Ana, ouvi dizer que estava a planear uma grande viagem de compras em família este fim de semana. Precisa de ajuda para organizar tudo. Ora, é tão simpático da tua parte oferecer-te, John. Gostaria absolutamente de alguma ajuda. Há tanta coisa para coordenar quando temos uma equipa inteira para comprar. Só posso imaginar. Tentar encontrar os presentes perfeitos para todos deve ser um grande desafio. Mas fico feliz em ajudar como puder. És o melhor, John. Tenho a certeza que, com a vossa ajuda, podemos torná-la numa expedição de compras muito divertida e bem-sucedida. Todos ficarão entusiasmados com as suas novas guloseimas. Bem, estou entusiasmado por estar envolvido. Por onde acha que devemos começar? Estou a imaginar uma marcha completa de compras em família. As obras. Eu também. Ok, vamos ver. Estava a pensar em ir primeiro ao centro comercial, ver algumas das lojas de roupa. As crianças estão a crescer tão rápido que precisam de novos roupeiros. Boa chamada. Não podem deixá-los andar em águas altas, certo? Assim que tivermos o essencial coberto, podemos passar para as coisas divertidas. Definitivamente. Esperava encontrar alguns brinquedos e jogos novos e legais que toda a família possa desfrutar. Deixar toda a gente animada para noites de jogos em família. Adoro! Vamos ter a certeza de ir às secções de brinquedos e jogos, estocar novos entretenimentos. Tem de manter os miúdos entretidos, sabe? Absolutamente. E talvez possamos até encontrar algumas guloseimas surpresa ou bugigangas para torná-lo ainda mais especial. Os miúdos vão ficar maravilhados. Não tenho dúvidas quanto a isso. Muito bem, vamos começar a elaborar um plano de jogo. Temos muito terreno para percorrer este fim de semana. Tens razão. Ok, vamos ver primeiro as lojas de roupa, depois brinquedos e jogos, e vamos ter algumas surpresas extras ao longo do caminho. Parece-me o itinerário perfeito de compras em família. Estou a ficar entusiasmado só de pensar em todos os tesouros que vamos descobrir. Eu também. Isto vai ser muito divertido. Estou muito grato por tê-lo junto, John. Vai tornar todo o processo muito mais suave.
Fico feliz em ajudar, Ana. Tudo o que posso fazer para tornar o dia de compras da sua família um sucesso. Vamos dar-lhes a melhor experiência de terapia de retalho. Absolutamente. Muito bem, vamos fazer isto. Mal posso esperar para ver a cara deles quando nos enrolamos com todas as nossas guloseimas. Isto vai ser fantástico. Podes apostar. Ok, mostra o caminho, Ana. Estou mesmo atrás de ti, pronto para enfrentar esta extravagância das compras de frente. Maravilhoso. Muito bem, vamos pôr este programa na estrada. Tenho a sensação de que isto vai ser para os livros. É hora de comprar até cairmos. Sabem disso? Muito bem, vamos fazer isto, Ana. Esta vai ser uma viagem de compras em família que nunca esquecerão. Lição 7. As alegrias das compras de caridade. Ei, Ana, posso perguntar a sua opinião sobre uma coisa? O que acha de fazer compras em lojas de caridade? Oh, estou tão feliz que tenha trazido isso à tona, John. Adoro fazer compras em lojas de caridade. Acho que são uma joia tão escondida. Eu também. Há algo realmente especial nos tesouros que podem encontrar lá. E é uma ótima maneira de apoiar boas causas. Definitivamente. A seleção é sempre tão única e interessante. E os preços são simplesmente imbatíveis em comparação com as lojas regulares. Totalmente. Sinto que posso encontrar artigos tão únicos que refletem realmente o meu estilo pessoal. É como uma caça ao tesouro todas as vezes. Exatamente. Adoro a emoção da caça e a satisfação de conseguir um acordo incrível em algo realmente especial. Absolutamente. E a melhor parte é que sabem que o dinheiro está a ir para uma causa digna. É tão bom apoiar a comunidade. Não podia estar mais de acordo. As lojas de caridade são tão vantajosas para todos. Podes encontrar coisas incríveis e causar um impacto positivo ao mesmo tempo. Definitivamente. Acho que mais pessoas deveriam estar a tirar proveito delas, sabe? Os benefícios são tão claros. Concordo. Acho que muita gente ainda tem esta ideia errada de que as lojas de caridade estão cheias de lixo. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Exatamente. A qualidade e a variedade de artigos podem ser tão boas, se não melhores, do que as lojas de retalho regulares. Só tem de manter a mente aberta. Absolutamente. E o impacto ambiental também é muito melhor. É uma forma muito mais sustentável de fazer compras. Definitivamente uma grande regalia. Adoro que possa encontrar artigos únicos e pré-amados em vez de comprar sempre novos. Eu também. É apenas uma forma mais consciente e ecológica de fazer compras. Gostaria que mais pessoas o experimentassem. Concordo, deveríamos, sem dúvida, espalhar a palavra. As lojas de caridade merecem muito mais reconhecimento por todo o bem que fazem. Totalmente. Vou tornar a minha missão fazer com que mais pessoas se entusiasmem com as alegrias das compras de caridade. É uma virada de jogo. Adoro, Ana. Com o vosso entusiasmo, não tenho dúvidas de que conseguirá converter muitas pessoas. Já estou ansioso pela nossa próxima viagem de caça ao tesouro. Sim, estou tão feliz que esteja a bordo, John. Isto vai ser muito divertido. Muito bem,
Vamos começar a pensar formas de espalhar o amor da loja de caridade. Percebeste? Sou todos ouvidos. Este é o começo de algo grande. Posso sentir isso. A loja de caridade renascentista está à nossa porta. Ah, adoro a tua energia, John. Muito bem, vamos fazer isto. É hora de mostrar ao mundo que descobertas incríveis estão à espera na loja de caridade local. Absolutamente. Leva o caminho, Ana. Estou logo atrás de ti, pronto para descobrir algumas joias escondidas e apoiar uma causa incrível. Maravilhoso! Muito bem, vamos começar este movimento de compras de caridade. Isto vai ser épico, John. Mal posso esperar. Nem eu posso. Ok, acerte-me com as tuas melhores ideias. Estou entusiasmado para passar a palavra e deixar mais pessoas entusiasmadas com as compras de caridade. Aula 8. Descobrindo a Trafalgar Square. Olá, Ana. Sabia que a Trafalgar Square em Londres foi desenhada por um único arquiteto? A sério? Não sabia disso. Quem foi o arquiteto responsável por todo o layout? Foi Sir Charles Barry, o mesmo arquiteto que desenhou as casas do Parlamento. Uau! Isso é impressionante. Sempre achei que a Trafalgar Square era apenas uma coleção de diferentes elementos reunidos. Não, foi tudo desenhado pelo Barry como um espaço público coeso. Incluiu até a icónica coluna de Nelson como peça central. Isso é fantástico. Pergunto-me qual foi a inspiração dele para o design. Bem, o Barry era conhecido pelo seu estilo neoclássico, por isso queria criar uma praça grande e simétrica que impressionasse os visitantes. E isso é definitivamente bem-sucedido. Trafalgar Square é um espaço tão icônico e bonito. Absolutamente. Tornou-se um dos marcos mais reconhecidos de Londres, tudo graças à visão de um arquiteto brilhante. Isso só mostra o que uma única mente criativa pode realizar. Trafalgar Square é um verdadeiro testemunho dos talentos de Sir Charles Barry. Definitivamente. Adoro descobrir este tipo de joias arquitetónicas e as histórias por trás delas. Eu também. Faz com que aprecie muito mais o lugar quando conhece a história e o design por trás dele. Exatamente. Trafalgar Square é mais do que apenas uma atração turística agora. É uma obra de arte. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar esta informação fascinante, John. É um prazer, Ana. Sempre que quiser explorar mais das maravilhas arquitetónicas de Londres, deixe-me saber. Aula 9. Refinando o itinerário. Ei, Ana, estou a tentar restringir o meu itinerário para a viagem, mas há tanto para ver. Tem alguma dica? Absolutamente. Que tipo de coisa está mais interessado em ver ou fazer? Bem, quero conhecer todos os principais marcos, mas também quero encontrar algumas joias escondidas e experiências únicas. Isso faz sentido. Fez alguma pesquisa para ter uma noção dos pontos imperdíveis? Sim, estive a investigar, mas há quase demasiada informação por aí. Sinto-me um pouco sobrecarregado. Percebo esse sentimento. Talvez possamos trabalhar juntos para o ajudar a priorizar e agilizar os seus planos.
Isso seria fantástico. Onde é que sugere que eu comece? Ok, vamos pensar nisso passo a passo. Primeiro, faça uma lista das 5 a 10 melhores coisas que absolutamente não quer perder. Muito bem, deixe-me anotar isso. A Torre de Londres, o Palácio de Buckingham e o Museu Britânico estão definitivamente na minha lista. Ótimo começo! O que mais está a considerar? Também estava a pensar em fazer um cruzeiro ao longo do rio Tamisa e conhecer alguns dos bairros como o Soho e o Covent Garden. Soam como adições fantásticas. Com essas como suas âncoras, podemos começar a construir o resto do seu itinerário. Soa bem. Tem alguma recomendação para joias escondidas ou experiências únicas que eu deveria investigar? Absolutamente! Já pensou em visitar um dos pubs históricos da cidade ou experimentar um tour gastronómico? Oh, um tour gastronómico soa bem no meu beco. Algum em particular que sugerisse? Vou pesquisar um pouco mais e posso enviar-lhe algumas opções que se ajustam aos seus interesses. Dessa forma, podemos realmente refinar isso num itinerário fantástico. És a melhor, Ana. Agradeço muito o seu tempo a ajudar-me com isto. Claro! Estou feliz em dar uma mão. Basta enviar uma lista dos seus lugares imperdíveis e eu vou começar a trabalhar. Vai fazer. Isto vai tornar o planeamento muito mais fácil. Obrigado mais uma vez. Lição 10. Descobrindo gemas escondidas. Ei, Ana, estava a pensar em visitar alguns mercados de pulgas e lojas de antiguidades durante a minha viagem. O que é que achas? Oh, é uma ideia fantástica! Os mercados de pulgas são uma ótima maneira de descobrir joias escondidas e achados únicos. Exatamente. Adoro a emoção da caça, sabes? Nunca se sabe em que tipo de tesouros poderá tropeçar. Absolutamente! E Londres tem alguns dos melhores mercados de pulgas e antiquários do mundo. Tem alguma coisa específica em mente? Ainda não, mas esperava que tivessem algumas recomendações. Quero ter a certeza de que acertei os pontos certos. Claro! O Camden Market é um clássico. Eles têm de tudo, desde roupas vintage a colecionáveis raros. Camden Market. Percebi. O que mais devo verificar? 1. Portobello Road em Notting Hill é outro icônico. Eles têm uma incrível seleção de antiguidades e bric-a-brac. Estrada Portobello. Excelente. Devo acrescentar mais alguma coisa à lista? Bem, se quiserem mesmo descobrir algumas joias escondidas, sugiro verificar alguns dos mercados mais pequenos e menos conhecidos. Como o quê? Sou todos ouvidos. Há um grande mercado de pulgas em Islington chamado Chapel Market que é fantástico para encontrar itens únicos. Oh, o mercado da capela. Soa bem no meu beco. Vou certamente acrescentar isso à minha lista. Definitivamente sim. E não tenhas medo de vaguear um pouco fora do caminho batido. Nunca se sabe que tipo de tesouros poderá encontrar. Isso é um bom ponto. Vou manter a mente aberta e explorar o máximo que puder. Excelente!
Tenho certeza que vais ter um tempo fantástico a caçar essas joias escondidas. Mal posso esperar. Muito obrigado pelas recomendações fantásticas, Ana. És um salva-vidas. Fico feliz em ajudar. Deixe-me saber se precisar de outras dicas enquanto finaliza o seu itinerário no mercado da pulga. Vai fazer. Isto vai tornar a minha viagem ainda mais especial. Lição 11. Partilhar recomendações de viagem. Olá, Ana. Deparei-me com uma exposição de fotografia muito fixe que acho que adorariam. Oh, a sério? Do que se trata? Estou sempre à procura de novas experiências de arte e cultura. É tudo sobre a arquitetura oculta de Londres. O fotógrafo capturou estes incríveis detalhes e ângulos que normalmente não percebemos. Fascinante. Adorava ver isso. Onde está a ser realizada a exposição? É neste pequeno espaço de galeria em Shoreditch. Posso enviar-lhe o link para os detalhes do evento mais tarde. Shoreditch, hein? É um bairro tão vibrante e criativo. Vou ter de acrescentar isso à minha lista. Definitivamente. E enquanto estivermos na área, também deviam ver este pequeno café fantástico que encontrei. Oh, uma nova recomendação de café? Conte, estou sempre à procura de um bom café e pastelaria. Chama-se Climson Sons. Torram os seus próprios feijões e o ambiente é tão acolhedor e convidativo. Climpson e Sons. Percebi. Vou fazer questão de passar por aqui também. Obrigado pelas ótimas dicas, John. Claro, pensei que talvez apreciasse descobrir algumas destas joias escondidas. Absolutamente. Sabem o quanto adoro encontrar locais únicos e fora do caminho. É por isso que queria partilhá-los convosco. Tenho a certeza que vais adorar tanto a exposição de fotografia como o café. Mal posso esperar para verificá-los. Vou deixar-vos saber o que penso depois de ter tido a oportunidade de visitar. Soa bem, e terei todo o gosto em fornecer outras recomendações, se precisarem delas. Isso seria maravilhoso. Tenho a certeza de que o seu conhecimento local será útil enquanto planeio o resto do meu itinerário. Definitivamente. Deixe-me saber no que mais está interessado e farei o meu melhor para lhe indicar a direção certa. Vai fazer. Agradeço muito que tenha tempo para partilhar estas descobertas fantásticas comigo. O meu prazer. Estou sempre feliz em ajudar um companheiro de viagem a descobrir coisas novas e emocionantes. És o melhor, John. Estou ansioso para explorar estes locais e muito mais na minha viagem. Excelente. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre as tuas aventuras. Lição 12. Conquistando o jet lag. Olá, Ana. Queria perguntar-te uma coisa. Como costuma lidar com o jet lag quando viaja? A jet lag, a desordem da existência de todos os viajantes. Pode ser uma luta tão grande, não é? Conte-me sobre isso. Acabei de voltar de uma longa viagem e continuo a sentir-me totalmente exterminar. Sim, parece um jet lag, está bem.
Também o tenho depois do meu último voo para o estrangeiro. É o pior. Eu sei. Tem alguma dica para superá-lo mais rápido? Estou desesperado para voltar a ter um horário normal de sono. Bem, há algumas coisas que funcionaram para mim no passado. Em primeiro lugar, tente ajustar-se ao novo fuso horário o mais rapidamente possível. Ok, o que quer dizer exatamente com isso? Assim que aterrar, comece a mudar a sua rotina para corresponder à hora local. Vá para a cama e acorde nas horas apropriadas. Percebi. Isso faz sentido. Ficar acordado até tarde e dormir até tarde só piora o jet lag, não é? Exatamente. É tudo sobre treinar o seu corpo para se aclimatar, como as refeições também na hora certa. Entendido. O que mais recomendaria? Manter-se hidratado e fazer algum exercício leve também pode ajudar a combater o jet lag. Mesmo uma curta caminhada pode fazer a diferença. Hidratação e exercício. Boa chamada. Devo ter em mente mais alguma coisa. Uma última dica: tente limitar a ingestão de cafeína e álcool. Estes podem atrapalhar o teu sono e fazer com que o jet lag se prolongue. Vai ser difícil, mas farei o meu melhor para seguir todos os vossos conselhos. Espero que me ajude a voltar aos trilhos. Tenho a certeza que sim. Basta ser paciente consigo mesmo e ouvir o seu corpo. O jet lag pode ser complicado, mas vai passar. Agradeço as dicas, Ana. É bom saber que não estou sozinho nesta luta. Absolutamente. Nós, viajantes experientes, temos de ficar juntos. Deixe-me saber se os remédios para o jet lag funcionam para si. Vai fazer. Obrigado mais uma vez. És um salva-vidas. Fico feliz em ajudar, desejando-lhe uma rápida recuperação do jet lag. Aproveite o regresso à sua rotina. Obrigado. Vou fazer o meu melhor. Falo consigo em breve. Lição 13. A formatação orgânica. Na verdade, sim. Ultimamente tenho querido mudar para marcas mais orgânicas. O que acha disso? O movimento orgânico tem vindo a ganhar muita força ultimamente, não é? Acho que é uma ótima escolha. Sim, estou curioso para saber mais sobre os benefícios. O que o fez decidir seguir a rota orgânica? Bem, para mim, tratava-se principalmente de tentar reduzir a minha exposição a todos os produtos químicos agressivos e aditivos dos produtos convencionais. Isso faz sentido. Ouvi dizer que o orgânico também pode ser melhor para o ambiente. É algo que notaram? Definitivamente. As práticas de agricultura biológica tendem a ser muito mais sustentáveis e amigas do ambiente. É um ganha-ganha. Interessante. E quanto ao custo, não é normalmente o biológico mais caro? Tem razão, o preço pode ser mais alto, mas acho que vale a pena pela qualidade e paz de espírito. Isso é um bom ponto. Tem alguma dica para encontrar opções orgânicas acessíveis? Absolutamente. Fazer compras nos mercados de agricultores, aderir a uma CSA e procurar produtos biológicos de marca de loja pode ajudar a manter os custos baixos.
Vou ter de verificar essas opções. Devo ter mais alguma coisa em mente ao iniciar a transição? Bem, esteja preparado para que os sabores e texturas sejam um pouco diferentes daquilo a que está habituado. Os produtos biológicos, por exemplo, têm muitas vezes um sabor mais robusto. É bom saber. Vou ter de ajustar um pouco o meu paladar. Algum outro conselho antes de mergulhar? Basta dar um passo de cada vez. Não sinta que tem de reformular todo o seu estilo de vida durante a noite. Os passos do bebê são a chave. Isso é um alívio. Não quero ficar sobrecarregado e desistir. Mudanças graduais parecem o caminho a seguir. Exatamente. Concentre-se em trocar um ou dois dos seus produtos mais usados no início. Construa a partir daí. Parece um plano. Obrigado por todas as dicas úteis, Ana. Sinto-me muito mais informado e pronto para ser biológico. Fico feliz em poder fornecer algumas informações úteis. Deixe-me saber como é quando começa a fazer a transição. Vai fazer. Agradeço que deves ter tempo para me guiar sobre isto. É uma grande mudança, mas estou animado para experimentar. Isso é maravilhoso, John. Tenho a certeza que ficará feliz por ter feito isso. Desejando-lhe boa sorte na sua viagem orgânica. Obrigado. Tenho a certeza que o farei. Muito bem. É hora de ir à loja e começar a estocar. Lição 14. A evolução do jazz. Ei, Ana, sabia que no início do século XX, uma forma totalmente desenvolvida de jazz estava a ser chamada de blues? Interessante. Não sabia que o blues era considerado uma forma primitiva de jazz. Podes falar-me mais sobre as origens e evolução do jazz? Absolutamente. As raízes do jazz remontam ao final do século XIX nas comunidades afro-americanas, particularmente em Nova Orleans. Nova Orleans, hein? O que estava a acontecer que levou ao nascimento deste novo género musical? Bem, a cidade era um caldeirão de culturas. Tinham influências do ragtime, gospel, blues e até da música caribenha juntarem-se. Uau! Isso deve ter criado este som incrivelmente vibrante e único. Como é que o jazz progrediu a partir das primeiras origens de Nova Orleans? À medida que o jazz se espalhou para outras cidades como Chicago e Nova York, começou a evoluir e a diversificar. Tivemos a ascensão de diferentes subgéneros como o swing, o bebop e o cool jazz. Fascinante! Cada um deles deve ter tido os seus próprios estilos e instrumentação distintos. Quais foram algumas das principais diferenças? O swing, por exemplo, era conhecido pelos seus ritmos animados e dançantes e pelo som de big band. Já o bebop era mais complexo e improvisado. Assim, consigo imaginar a diferença de energia e vibração geral entre esses dois estilos. E o cool jazz? Como é que isso se encaixa na evolução? O cool jazz surgiu na década de 1950 como uma contrapartida mais moderada e cerebral à intensidade do bebop. Tinha uma qualidade atmosférica mais introspectiva. Isso é muito interessante. É incrível ver como o jazz se reinventou constantemente e se ramifica em novas direções ao longo das décadas. Absolutamente. O jazz tem uma história tão rica e fascinante. É uma das grandes formas de arte americanas.
Concordo plenamente. Traçar a evolução do jazz é como fazer uma viagem pela música e cultura do século XX. É infinitamente fascinante. Definitivamente. Podia falar sobre este assunto durante horas. Há tanta profundidade e nuance para explorar. Bem, certamente despertou a minha curiosidade. Vou ter de fazer mais algumas pesquisas sobre a história do jazz. Obrigado pela maravilhosa visão geral, John. O meu prazer. Estou sempre feliz em partilhar o meu amor pela música, especialmente quando se trata da incrível arte do jazz. Posso dizer, a vossa paixão pelo assunto transparece mesmo. Estou ansioso para aprofundar este incrível legado musical. Excelente! Deixe-me saber se alguma vez quiser discutir mais sobre o jazz. Ficaria mais do que feliz em falar sobre isso contigo. Podem contar com isso. O jazz tem um novo fã em mim graças a esta conversa esclarecedora. Maravilhoso! Fico feliz por poder despertar o vosso interesse neste género musical verdadeiramente notável e intemporal. Lição 15. Antecipar as necessidades dos hóspedes. Certamente, vou trazer um cobertor extra para o teu quarto imediatamente. Posso fazer mais alguma coisa para tornar a sua estadia mais confortável? Isso é tão atencioso da sua parte, obrigado. Na verdade, o quarto parece um pouco frio. Seria possível ajustar também o termostato? Absolutamente. Não há problema algum. Deixe-me tratar disso para si agora. Queremos ter a certeza de que está acolhedor e acolhedor. Aprecio muito a sua atenção. Já está a fazer tanta diferença. Oh, estaria tudo bem se eu solicitar uma hora de check-out mais tarde amanhã? Claro, teremos todo o gosto em acomodar-lhe um check-out posterior. Permitam-me que tome nota disso no sistema. Maravilhoso. Obrigado. Tenho uma reunião de manhã cedo, de modo que o tempo extra será muito útil. Excelente. Fico feliz por poder ajudar com isso. Posso fazer mais alguma coisa para tornar a sua estadia mais agradável? Let me think. Oh, would it be possible to have a small fridge in the room? I have some leftovers I'd like to keep chilled. Absolutamente. Podemos definitivamente ter um mini frigorífico entregue no seu quarto imediatamente. Mais alguma coisa? Acho que isso cobre por agora. Muito obrigado. Admiro muito o vosso serviço proativo e atento. É um prazer, senhora. Proporcionar uma experiência excepcional aos hóspedes é a nossa principal prioridade. Por favor, não hesite em me informar se houver mais alguma coisa que eu possa fazer. Vou, obrigado. Já me sinto em casa graças à sua maravilhosa hospitalidade. Fico muito feliz em ouvir isso. Aproveite o resto da sua estadia e deixe-me saber se houver mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo. Vai fazer. Agradeço por dedicar algum tempo a garantir que as minhas necessidades sejam satisfeitas. Está a fazer toda a diferença. É para isso que estamos aqui. Estou feliz por poder ajudar a tornar a sua estadia mais confortável e agradável. Maravilhoso! Terei a certeza de deixar uma crítica brilhante para o seu serviço excepcional. Obrigado, senhora. É muito gentil da sua parte. Estou ansioso para continuar a proporcionar-lhe uma excelente experiência.
Não tenho dúvidas de que o fará. Estou em boas mãos. Obrigado mais uma vez, e tenha um bom resto de dia. Sejam muito bem-vindos. Espero que também tenhas um dia maravilhoso. Por favor, deixe-me saber se houver mais alguma coisa que eu possa fazer. Aula 16. Execução eficiente de errand running. Ei, Ana, podes também pegar leite enquanto estás fora? Claro que sim. Algum tipo ou marca específica que gostaria que eu escolhesse? Apenas o leite integral normal seria ótimo. Talvez peguem meio galão se o tiverem. Leite integral. Percebi. Vou ficar de olho no tamanho maior também. Devo acrescentar mais alguma coisa à lista? Bem, já que vais à loja, também te importarias de agarrar um pedaço de pão? Apenas o branco ou trigo padrão é bom. Absolutamente. O pão está na lista. Leite integral e um pedaço de pão. Farei questão de pegá-los. Maravilhoso! És um salva-vidas. Agradeço muito que dedique algum tempo a fazer estas tarefas para mim. Não há problema nenhum. Fico feliz em ajudar. Precisa de mais alguma coisa antes de eu ir para a loja? Deixa-me pensar. E se tiverem alguma fruta fresca, talvez pegue algumas maçãs ou bananas. Isso seria ótimo para lanches. Excelente ideia. Maçãs ou bananas. Vou buscar uma variedade. Alguma coisa específica que deseje ou apenas o que parece bom? Eu diria para ir com o que parece mais fresco e mais amadurecido. Sou bom com maçãs ou bananas. Percebeste? Leite, pão e frutas frescas. Vou certificar-me de pegar todos os elementos essenciais. Há algum momento específico em que precisem que eu volte? Sem pressa, não tenha pressa. Talvez nos próximos 30 a 45 minutos, se isso funcionar para si. Perfeito. Isso dá-me muito tempo. Vou ter a certeza de que vou ter tudo na lista e voltar antes que perceba. Fantástico! És o melhor. Agradeço muito que cuide disso para mim. É uma grande ajuda. Claro que estou feliz em dar uma mão. Muito bem, vou para a loja. Vejo-te em breve com as mercadorias. Parece bom. Obrigado mais uma vez, Ana. Vou começar com os outros itens a fazer enquanto estivermos fora. Parece um plano. Vou fazer isso rápido para que possam enfrentar o resto da vossa lista. Até breve. Ansioso por isso. Tenha uma viagem segura e vejo-te quando voltar. Lição 17. Incentivando os hábitos de fitness. Vai fazer e manter o excelente trabalho com a sua rotina de corrida também. Obrigado, John. Tem sido tão gratificante manter-se com isso. Sinto-me mais saudável e mais energizado do que nunca. É fantástico ouvir isso. O exercício consistente pode realmente fazer uma enorme diferença, tanto física como mentalmente. Absolutamente. Tenho notado uma melhoria tão significativa no meu humor e na sensação geral de bem-estar. Definitivamente. É incrível como um pouco de atividade diária pode ter um impacto tão profundo. Exatamente. Também tenho tentado misturar isso,
como acrescentar alguns treinos de força 2 vezes por semana. Bom, diversificar a sua rotina é uma ótima maneira de manter as coisas interessantes e atingir diferentes grupos musculares. Definitivamente. Acho que o treino cruzado ajuda a prevenir o tédio e mantém o meu corpo desafiado. É uma abordagem inteligente. A variedade é fundamental quando se trata de manter um regime de fitness sustentável. Totalmente. E sabes, até comecei a procurar umas divertidas aulas de treino em grupo para experimentar. Oh, as aulas em grupo podem ser uma ótima maneira de se manter motivado e ter um pouco de tempo social também. Exatamente. Estou a pensar em experimentar uma aula de spin ou talvez até um treino baseado em dança. Fantástico! Parecem muito divertidos. As aulas em grupo podem realmente injetar alguma emoção na sua rotina. Estou muito entusiasmado por experimentá-los. Vai ser uma boa mudança de ritmo em relação às minhas corridas a solo. Com certeza! E se alguma vez precisarem de um companheiro de treino, ficarei mais do que feliz em me juntar a vocês. Oh, isso seria maravilhoso! Adoraria a empresa e a prestação de contas. Definitivamente! Podíamos motivar uns aos outros e torná-la uma atividade social divertida. Parece perfeito. Vou dizer-te quando me inscrever numa aula e podes juntar-te a mim. Fantástico! Mal posso esperar. Vai ser ótimo entrar em forma juntos.